O primeiro-ministro António Costa reiterou ontem que Portugal tem um problema estrutural na floresta e no sistema de prevenção e combate aos incêndios florestais, defendendo que é tempo de passar das palavras aos atos. Sobre as alterações feitas no início deste ano na Autoridade Nacional de Proteção Civil, o chefe do governo disse que os relatórios sobre os incêndios de Pedrógão Grande são claros sobre essa matéria, mas sobretudo a sublinhar que mais do que problemas conjunturais, existe um problema estrutural. Os relatórios são claros sobre essa matéria, mas sobretudo a sublinhar que mais do que problemas conjunturais temos um problema estrutural, não só na floresta, como também no nosso sistema de prevenção e combate. E, portanto, há agora que retirar as ilações devidas do estudo que foi feito. Nós temos que passar agora das palavras aos atos. Houve o tempo de enfrentar as chamas, houve o tempo de fazer o estudo, agora é o tempo de decidir e de executar. É esse o tempo em que estamos e é o que iremos fazer. Concorreu tudo. Vamos lá ver, com catástrofes desta dimensão, tudo contribuiu de alguma forma para que as coisas não corressem bem. Tudo concorreu certamente para que as coisas corressem pior. Portanto, temos que nos concentrar em resolver os problemas estruturais que existem para resolver, responder às necessidades imediatas. Isto tem que ser feito em simultâneo nestas diferentes frentes. Mas também sublinhar aquilo que de positivo aconteceu, daquilo que de positivo foi feito. E é por isso que quis vir a este Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. Não foi o único serviço do Serviço Nacional de Saúde que deu resposta extraordinária. O INEM deu, o conjunto de centros de saúde da área da Administração Regional de Saúde Centro deram, de outras zonas do país também deram, mas neste hospital, que é aquele onde hoje ainda estão a maioria dos feridos internados, quis aqui, nestes profissionais, homenagear todos aqueles que em todo o país fizeram um trabalho extraordinário, muitos deles fora do seu horário de serviço e que prontamente acorreram perante as necessidades e responderam com uma capacidade notável a uma procura que ninguém podia esperar que tivessem naquele domingo à noite. Primeiro-Ministro António Costa, ontem de visita ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. O Primeiro-Ministro avançou que nas próximas 2 semanas será feito o levantamento integral dos danos dos incêndios deste fim de semana, para que depois se possa começar a reconstruir nos territórios. O chefe do Executivo dedicou o dia a visitar a unidade de queimados de celas dos hospitais universitários de Coimbra, onde se encontram alguns dos feridos dos incêndios do fim de semana e onde também manteve reuniões com autarcas do distrito de Coimbra e de Viseu. Ficou definido um plano de trabalho para, nas próximas 2 semanas, fazer-se o levantamento integral dos danos que existem, de forma a poder começar a responder e a reconstruir os territórios, disse aos jornalistas no final da reunião de ontem à tarde em Oliveira do Hospital. E o presidente da Câmara de Vozela, Rui Ladeira, disse ontem que 80% a 90% do concelho foi arrasado pelas chamas, que também deixaram pelo menos 20 famílias desalojadas e destruíram centenas de postos de trabalho. Estamos a avaliar os prejuízos, que são imensos, nomeadamente a destruição de casas de primeira habitação, dependências, aviários, explorações agrícolas, tratores, carros. Foi uma coisa dantesca, afirmou o autarca à agência Lusa, lembrando que o incêndio provocou 6 vítimas mortais no concelho. Segundo Rui Ladeira, o concelho todo foi completamente devastado, todas as freguesias foram atingidas. O autarca disse que, apesar de a avaliação ainda estar a ser feita, haverá pelo menos 2 dezenas de famílias desalojadas. Entre primeira habitação, arrecadações, arrumos, estamos a falar de centenas de destruições. Mais de 100 de alfaias, tratores e maquinaria. Há pessoas que só ficaram com a roupa no corpo e isso deixa-nos destroçados, afirmou ainda o autarca. São prioridades garantir a sanidade pública, porque há muitos animais mortos, restabelecer as tubagens de água para as habitações e desobstruir as estradas, acrescentou ainda
ainda Rui Ladeira em declarações à agência Lusa. O incêndio que afetou a zona industrial de Oliveira de Frades provocou uma regressão económica e social de cerca de 15 anos, com a perda irrecuperável de 300 postos de trabalho, estimou ontem a Associação Empresarial de Lafões. Em declarações à agência Lusa, Armando Bento, da Associação Empresarial de Lafões, disse que mais de 500 postos de trabalho terão ficado em risco devido ao incêndio que destruiu totalmente ou danificou várias empresas na zona industrial e que desses 300 não serão recuperáveis a não ser que haja uma ajuda financeira do Governo Central e das autoridades locais. Penso que esses 300 postos de trabalho não serão recuperáveis porque são de empresas de médio porte, tipo familiar, com 7 ou 8 empregados e que já vinham a revelar alguma fragilidade financeira e económica. Dificilmente conseguirão reconstruir essas empresas, considerou. Há outras empresas que foram atingidas pelas chamas e que Armando Bento disse acreditar que se irão reerguer e reintegrar os trabalhadores porque têm capacidade económica e não vão parar por aquilo que aconteceu. O responsável da Associação Empresarial de Lafões lembrou que a parte económica não está só nas empresas, nem nos seus ativos fixos e no capital, mas também nas pessoas que lá trabalhavam e que transportavam o dinheiro para as grandes e pequenas superfícies comerciais, ou seja, transportavam o seu rendimento para o consumo. O Concelho de Oliveira de Frades vai sofrer um déficit muito grande económica e financeiramente nos próximos 10 anos, a não ser que o Governo Central e as autoridades locais se juntem e façam um esforço para nos erguermos desta catástrofe, frisou ainda este responsável empresarial. A Proteção Civil reduziu para laranja, o segundo nível mais grave numa escala de 4, o estado de alerta relativo a incêndios nos 18 distritos portugueses, devido à descida da temperatura e à previsão de queda de chuva. Fruto disso, foi então decidido passar os 18 distritos do país para alerta laranja, pelo menos até às 12 horas de hoje, momento em que será feita uma nova atualização para tentar então aferir se será a melhor decisão em termos do estado de alerta especial, explicou a adjunta do Comando Nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Patrícia Gaspar, durante o briefing efetuado ontem, ao final da tarde. E o PAN, Partido de Animais e Natureza, anunciou ontem que, na sequência dos últimos incêndios, vai apresentar uma proposta no Parlamento para que as autarquias sejam responsabilizadas na questão da limpeza dos terrenos e as populações e as empresas estejam mais protegidas. O deputado único do PAN, André Silva, esteve durante a tarde de segunda-feira entre Tondela e Viseu para ouvir as populações e manter um conjunto de reuniões com os responsáveis locais a propósito dos incêndios do passado fim de semana que já mataram pelo menos 41 pessoas. Em declarações por escrito, André Silva referiu que no terreno constatou a banalização do incumprimento da lei em matéria de limpeza dos terrenos, considerando que os perímetros em torno das povoações e das indústrias têm que ser obrigatoriamente seguros, ou seja, limpos. Neste sentido, o PAN irá apresentar uma proposta que responsabilize as autarquias locais e garanta que as populações e as empresas estejam mais protegidas. O incêndio que nos últimos 2 dias atingiu o concelho de Tondela deixou 2 dezenas de pessoas desalojadas que viram a sua situação resolvida ainda no dia de segunda-feira, revelou ontem fonte da autarquia tondelense. Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, explicou que o realojamento foi feito para garantir alguma estabilidade e não apenas para resolver a situação durante 1 ou 2 noites. Ao todo, arderam perto de 100 de habitações principais, secundárias ou devolutas, para além de barracões, oficinas, estantes de automóveis e algumas unidades situadas na zona industrial da Adissa. De acordo com o autarca, a mancha florestal ardida ainda está a ser quantificada, no entanto, estima que possa ter ardido 3 vezes o que ardeu em 2013, que então consumiu 60 km² da Serra do Caramulo, isto na área do concelho de Tondela.
E o Clube Desportivo Tondela formalizou o pedido de adiamento da partida de recepção ao Belenenses, agendada para o próximo domingo, na sequência dos incêndios que assolaram o Conselho nos últimos dias, afirmou ontem fonte do Clube Auriverde. Em declarações, o diretor de comunicação do Tondela, Vítor Ramos, explicou que o pedido de adiamento surge face à qualidade do ar que se respira no Conselho de Tondela e concelhos limítrofes, depois de 2 dias em que os tondelenses chegaram a estar cercados pelas chamas. No último domingo, no regresso de Matosinhos a Tondela, depois de terem sido eliminados pelo Leixões da Taça de Portugal, os jogadores e responsáveis auriverdes passaram por alguns sustos ao serem surpreendidos pelas chamas na A1. O consumo de 3.600 litros de água por um agregado familiar pode ter variações de preço até 12 euros por pessoa no concelho com tarifários mais desiguais, tendo em conta a composição do agregado, segundo um estudo hoje divulgado. A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas volta a promover o estudo da água para concluir que, em quase todo o país, os agregados maiores pagam mais do que um morador isolado por pessoa e por um mesmo consumo. À semelhança do que já tinha acontecido na primeira edição, o município do Crato, distrito de Porto Alegre, volta a ser aquele que registra a maior disparidade de preços para um consumo igual, mas agregados familiares de tamanho diferente. Para um tarifário base, que implica um consumo de 3,6 metros cúbicos, o que equivale a 3.600 litros, uma pessoa que viva sozinha paga no Crato 2,34 € por esse consumo. Mas um agregado familiar de 10 pessoas paga por pessoa 14,38 €. Exemplos como este repetem-se em todo o país e resultam da aplicação de escalões progressivos ao consumo que ignoram o número de pessoas que constituem o agregado familiar, critica a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas em comunicado, lamentando ainda as injustiças geradas pelos tarifários escalonados. Lafões FM. Por si, damos todas as notícias. Lafões FM. Mesmo as más. Doa a quem doer.